Lin Zexin renasceu como um bebê. A cada gole de leite, sua força aumentava. Quando tinha 3 meses, ele já tinha chutado as pernas 10.000 vezes. Aos 4 meses, ele aprendeu a engatinhar. Com 5 meses, já conseguia andar sozinho. Isso porque Lin Zexin tinha um sistema como trapaça. Qualquer parte do corpo que ele treinasse ficaria infinitamente mais forte. Aos 6 meses, ele podia até sentar com os pais e assistir TV. Neste mundo, existiam 2 poderes extraordinários, ciborgues e fundidores de genes. Ciborgues eram conhecidos como ascendentes mecânicos. Eles aprimoravam seus corpos através de modificação mecânica. Fundidores de genes, por outro lado, se fundiam com genes de bestas mutantes, ganhando uma porção das habilidades da besta. E os inimigos da humanidade eram óbvios, as inúmeras bestas mutantes nascidas da evolução da Terra. Não muito depois, uma nova família se mudou para a casa ao lado da de Lin Zexin. Eles tinham uma filha chamada Shun Xing'an. Ela se tornou a primeira amiga de Lin Zexin neste mundo. Embora naquela época ele não fizesse ideia de que seus destinos um dia estariam diferentemente ligados, com 7 meses, Lin Zexin já havia aprendido a correr. Ele também dominou o salto e podia até começar a falar. Aos 8 meses, ele começou a fazer abdominais para treinar o abdômen que sempre praticava secretamente quando seus pais não estavam por perto. Mas como diz o ditado, não se pode andar perto do rio sem molhar os sapatos. Inevitavelmente, Lin Zexin foi pego por sua mãe. Ela esfregou os olhos em descrença. O que foi que eu acabei de ver meu bebê fazendo abdominais? Mas quando sua mãe olhou novamente e já estava deitado, ela se convenceu de que estava absorta demais em escrever seu romance e sua imaginação correndo solta. Alguns dias depois, enquanto lhe dava banho, ela gritou em choque e chamou o marido. Querido, nosso filho tem apenas 8 meses, porque ele já tem abdominais? Seu pai pensou muito. O apetite do filho sempre foi incrível e agora ele até tinha abdominais. De repente, ele exclamou, querida, será que nosso filho é um prodígio em 1 milhão? Parece que nosso Zexin tem um futuro brilhante pela frente, provavelmente um fundidor de genes e, no mínimo, um ascendente mecânico. Lin Zexin soltou um suspiro de alívio. Sua habilidade de trapaça quase foi exposta, mas felizmente seu pai preencheu as lacunas sozinho, rotulando de gênio. Ter 2 pais romancistas era realmente uma bênção. Ainda assim, quando se tratava de prodígios, ele não era o único que as notícias relatavam que, enquanto um clã Marshall de 1000 anos tinha um Tim 1000 nascido com força divina, aos 2 anos ele conseguia levantar uma haltere de 20 quilos com uma mão. Depois de ver isso, sua mãe deu um tapinha gentil em sua cabeça e disse, meu Zexin enche incrível 2 Moon dias. Você será tão grande quanto aqueles chamados prodígios do clã. No fundo, Lin Zexin murmurou para si mesmo, essa é minha mãe? Sempre certeira, mas será que eu realmente conseguiria levantar 2 quilos com facilidade quando fizer 2 anos? Finalmente, ele chegou ao seu segundo aniversário. Graças à sua habilidade de usar o poder, ele agora conseguia levantar 20 quilos com uma mão com facilidade. Nesse momento, sua mãe gritou, Xin, onde você está? Xing'an está aqui para brincar com você. Saia já. Lin Zexin deu um tapinha no ombro e saiu. Logo depois, ele viu uma garotinha. Ela estendeu uma torta de ovo para ele, mas ele disse que ela deveria comer sozinha. Embora suas mentes estivessem em níveis completamente diferentes, ele ainda deixou grudar nele. Afinal, ela era o acessório de peso perfeito, mas esse acessório tinha um pequeno problema. Às vezes vazava a Ti, nessas horas ele só podia gritar por reforços. Mãe, Tim não fez xixi de novo. Aos 3 anos ele já conseguia levantar 40 quilos com uma mão. Enquanto isso, aquele chamado prodígio de Kyoto, que era um ano e meio mais velho que ele, só conseguia levantar uma haltere de 30 quilos. No entanto, quando Lin Zexin olhou para seu painel de status, ele caiu em uma profunda reflexão. Seu nível biológico ainda estava preso no nível normal 1. Como seria o nível normal 2? Poderia significar ultrapassar os limites da humanidade. Carregando essas dúvidas, ele saiu de casa pela primeira vez, finalmente vendo fundidores de genes e ciborgues pessoalmente. O primeiro lugar que Lin Zexin visitou foi a biblioteca. Como seus pais não permitiam muito acesso à eletrônica, a melhor maneira de responder ao mais suas perguntas era rir lá. Através da leitura, Lin Zexin começou a obter uma compreensão mais profunda desta terra mutante. Ele descobriu que antigas tabuinhas de pedra encontradas em ruínas misteriosas registravam isso. O mundo foi dividido em 6 níveis biológicos, normal, avançado, raro, épico, lendário e tico. Cada nível foi dividido em 9 estágios. Enquanto os humanos comuns estavam presos no estágio do nível normal, em comparação com os seres de alto nível, eles eram menos que formigas. Lin Zexin pensou consigo mesmo, ele tinha que aumentar sua velocidade de crescimento. Só então ele teria uma chance de sobreviver neste mundo perigoso. Jin, você está lendo. Espírito mais 1, compreensão mais 1, conhecimento mais 1 ponto de conquista desbloqueado. Leia Sentmilt, mês de palavras, recompensa, atributo biológico, raiz da sabedoria celestial. Progresso atual 10 ETC 6. Sim, o sistema conhecia muito bem. Logo após a leitura, ele imediatamente lhe deu uma nova tarefa. A partir de então, Lin Zexin começou a treinar corpo e mente. Ele lia livros enquanto fazia abdominais e, quando completou 4 anos, seu volume total de leitura já havia atingido 43,90 palavras.
Aquele ano marcou o início da vida de Lin Zexin no jardim de infância. Não muito depois de começar, ele avançou suavemente para o nível normal 2. Pensava-se que naquela altura ele conseguia levantar 80 quilos com uma mão, saltar 1, 2 doutos para cima e correr sim. Entretanto, Chun Xingen era frequentemente gozada pelos colegas como a rainha do X na cama, porque às vezes molhava as calças. Vendo isto, como podia Lin Zexin ficar parado, ele saltou para o pódio e gritou calem-se. Quem se atrever a chamá-la assim outra vez, eu vou garantir que vocês molham a cama todos os dias. As outras crianças desataram a chorar enquanto Xin Xin olhava para ele com pura admiração. Jin, a sua aura dominadora aterrorizou todos os seus colegas. Título desbloqueado. Conquista de chefe do jardim de infância. Governante de 9 anos de escolaridade obrigatória. Título, chefe do jardim de infância desbloqueado, tirano do ensino fundamental bloqueado, senhor supremo do ensino fundamental bloqueado. Lin Zexin não esperava que aquele rugido desencadeasse uma nova missão. As suas tarefas anteriores ainda nem sequer estavam concluídas, mas uma nova tinha aparecido. Claramente, as missões podiam progredir em paralelo. Essa era definitivamente uma boa notícia. 6 meses depois, Lin Zexin concluiu com sucesso a sua missão de leitura e ganhou atributo biológico Raiz da Sabedoria Celestial. A partir desse momento, ele teve uma memória perfeita e a sua capacidade de aprendizagem atingiu o auge da humanidade. O tempo voou e em breve eles teriam quase 7 anos e estariam a terminar o Jardim de Intiá. Durante as férias antes do ensino fundamental, Lin Zexin continuou a treinar, esforçando-se até conseguir levantar 200 quilos com uma mão. O seu salto em altura ultrapassou os 2 metros e a sua corrida de 100 metros baixou dos 8 segundos. Com uma bênção da Raiz da Sabedoria Celestial, ele já tinha dominado quase todos os cursos do ensino fundamental nos seus tempos livres. Em pouco tempo, Lin Zexin finalmente entrou na sua vida de estudante do ensino fundamental. Como ele já estava a estudar sozinho o material do ensino médio, qualquer competição no ensino fundamental não era mais do que brincadeira de criança. Mas troféus não significavam nada para ele. O que ele realmente queria era apenas uma coisa: desbloquear o título de tirano do ensino fundamental o mais rápido possível. Na escola, sempre que tinha tempo livre, Lin Zexin dava explicações a Xin Xin Zinhan. Ela não era particularmente talentosa, mas a sua diligência e obediência compensavam. Depois de apenas um semestre, as suas notas tinham subido para 2º lugar na turma e o 1º lugar, claro, pertencia a Lin Zexin. Para desbloquear o seu título o mais rápido possível, Lin Zexin não só estudou, mas também participou em todos os eventos do encontro desportivo, justamente quando ele pensava que a sua vida no ensino fundamental não seria nada mais do que esta rotina. Um estudante transferido especial chegou à sua turma. O que a tornava especial era que Lin Zexin conseguia sentir um traço de aura no seu corpo que não pertencia a nenhum humano. Logo depois, foi-lhe atribuído um lugar mesmo atrás dele. Quando ela passou, Chun Xin sussurrou suavemente para ele: Shao Kun, o cabelo dela é tão bonito como flocos de neve no inverno. Mas Lin Zexin não tinha interesse em responder a Chun Xin-han naquele momento. O que importava para ele era a pergunta, porque Bai Shui carregava uma aura não humana. Poderia ela ser uma fusão de genes ou talvez descendente de uma? Nos dias que se seguiram, Bai Shui desabava na sua secretária logo após a aula e ficava imóvel, primeiro a fadiga. Todos estavam curiosos sobre ela. Mas em breve a sua curiosidade desapareceu e a sala de aula voltou à sua calma habitual. Mais de um mês depois, essa calma foi destruída. Líquido branco começou a varar do corpo de Bai Shui. Ninguém sabia exatamente o que era a substância, mas o seu cheiro carregava um fedor repugnante. Por causa disso, seus colegas de turma começaram a evitá-la. Um rapaz foi longe demais. Ele despejou água sobre a cabeça dela, zombando que ela cheirava mal e precisava de um banho. Todos esperavam que a rapariga, normalmente distante e silenciosa, se irritasse. Em vez disso, ela choramingou e desabou em lágrimas. Os seus agressores apenas riram mais alto, agarrando-se aos seus estômagos em diversão. Xin Xin não suportava mais assistir e esperava que Lin Zexin intervisse por Bai Shui. Embora ele ainda não tivesse descoberto quem esta rapariga realmente era, Lin Zexin decidiu agir. Ele colocou uma mão firme no ombro do rapaz e disse friamente: Guanchun, limpe a água da secretária de Shu. Guanchun saltou de susto gaguejando: sem problema, eu vou limpar isso agora mesmo. Ele rapidamente agarrou o pano e limpou a secretária, sabendo muito bem que Lin Zexin era infame como o pequeno tirano da escola. Até os alunos do 6º ano não se atreviam a enfrentá-lo. Então Lin Zexin virou-se para o resto da turma e declarou: qualquer um que intimidar Shui dê um passo em frente agora mesmo e peça desculpa a ela. Os agressores tremeram de medo. Um por um, eles alinharam-se e fizeram uma vênia a Bai Shui, admitindo a sua culpa. Estávamos errados. Bai Shui, lamentamos. Por favor, perdoe-nos. Bai Shui parou de chorar e agradeceu sinceramente a Lin Zexin Xin. A partir desse dia, Xin Xinjian tomou a iniciativa de se aproximar da rapariga de cabelo branco, puxando Lin Zexin juntamente, determinada a tornar-se sua amiga. Sempre que tinha algo saboroso, Xin Xin partilhava o primeiro com Bai Shui. Eventualmente, Bai Shui expressou a dúvida que lhe pesava no coração. Eu cheiro tão mal.
Vocês dois não me acham repugnante, ela explicou rapidamente, lamento, e não é que eu não acredite em vocês, é que desde pequena que sempre fui rejeitada e evitada pelas pessoas ao meu redor, ter alguém ao meu lado pela primeira vez parece demasiado irreal, como se estivesse a sonhar. Não, isto não é um sonho. Shin Shin Han respondeu firmemente, eu passei pela mesma coisa que você. É por isso que eu nunca vou desprezá-la, desde que você esteja disposta. Nós seremos sempre melhores amigas. Tendo sido uma vez ridicularizada como a rainha do xixi na cama, Shin Shin Han podia compreender profundamente a dor de Bai Shui. Bai Shui de repente atirou os seus braços em volta de Shin Shin Han. Lágrimas jorraram como uma nascente enquanto ela soluçava. Obrigada. Muito obrigada. Então ela tirou o colar do pescoço e disse, Xingan Xiaochun, vocês sempre compartilharam comida comigo e me trataram como amiga. Ah, eu também quero dar algo a vocês. Essas presas foram um presente de aniversário da minha mãe no ano passado. Agora estou dando a vocês. Espero que não desgostem. Espero que sejamos sempre amigas. Shin Shin zaitou as presas com as duas mãos. Sua expressão solene. Então ela sorriu brilhantemente. Nós sempre seremos as melhores amigas. Justamente quando Shin Shin Han pensou que a amizade duraria para sempre, algo inesperado aconteceu. Um ciborgue de repente lidou com os papéis de transferência de Shui e Lin Zixin ouviu o diretor dizer que os registros de Ela eram completamente confidenciais. Só por isso estava claro que a identidade de Bai Shui era tudo menos ordinária. A partir daquele dia, Lin Zixin e Shui Xingan nunca mais viram Bai Shui. Talvez ela tenha sido apenas uma passageira na infância deles. Comparado com a partida de Bai Shui, o que veio a seguir pesou ainda mais na mente de Lin Zixin. O chamado prodígio de Kyoto havia se fundido com sucesso com o genes de Besta aos 10 anos, e agora podia levantar uma pedra de 1000 quilos com a mão. Ao ouvir a notícia, seu pai brincou, novamente com o prodígio de Kyoto. Ele está na tela tão frequentemente que parece que eles estão tentando transformá-lo em um influenciador para vender produtos. Ele continuou, bem, é um clã Marshall Miller de Kyoto. Eles provavelmente têm alguma tecnologia avançada de fusão de genes. Sua mãe discordou. Isso não significa que eles devam tratar seu próprio filho como um rato de laboratório. Seu pai rebateu para os clãs Marshall sacrificar o indivíduo para o benefício da família é o caminho. Caso contrário, eles nunca chegariam a esse nível. Sua mãe retrucou com raiva. Claro, você sempre sabe mais. Lin Zixin ignorou a discussão dele e seus pensamentos girando. Aquele prodígio de Kyoto costumava levantar apenas uma barra de 100 quilos, mas após a fusão de genes ele poderia levantar 57 quilos. Sua força aumentou 5 vezes. No entanto, Lin Zixin tinha apenas 8 anos de idade. E sem qualquer fusão de genes, ele já conseguia levantar 300 quilos com uma mão por comparação. Seu potencial era claramente maior. Com esse cálculo, ele ainda estava cheio de confiança sobre seu futuro até que viu a próxima notícia e finalmente entendeu o que significava ser governado pelo medo. Em um país vizinho ocorreu um ataque devastador de uma besta. Imagens de testemunhas oculares sugeriam que o culpado era um rato mutante gigante. Uma funcionária de escritório foi até flagrada sendo engolida inteira pela criatura. Investigações posteriores revelaram que cultistas redes haviam atiçado as chamas por trás do ataque. Um porta-voz da nação Sakura apareceu na câmera pedindo a todos os países por ajuda e cooperação na eliminação do culto. Estimado culto era Malgona, uma organização brutal anti-humana. Por causa do lucro, eles se tornam cachorros dos monstros mutantes orquestrando ataques na sociedade humana. Felizmente, Lin Zixin nasceu em uma nação forte onde a relativa estabilidade ainda lhe permitia crescer e esperar o momento certo. Mas naquele momento ele ouviu um estrondo sônico do lado de fora da janela. Correndo para lá, Lin Zixin viu inúmeros ciborgues do governo voando em formação. Na manhã seguinte, Lin Zixin esperou por Shu Xinhan para que pudessem ir para a escola juntos. Naquele momento, ele notou que a presa que Shu havia lhe dado estava brilhando. Só então ele percebeu que o Fon era de um monstro mutante. E imagine se eu carregava uma leve aura não humana. A fonte deve ter sido acidente. O brilho durou apenas um curto período e eles não se demoraram mais nisso. Logo depois, eles foram para a escola. Ainda assim, com o ciborgue se reunindo na noite anterior e agora se estranha a reação de um Tom. Lin Zixin não conseguia se livrar da sensação de que algo sinistro estava por vir. Quando eles passaram por uma mulher de cabelos ruivos, a mulher de repente os chamou. Ela perguntou, vocês dois são irmãos? Shin Shin Han respondeu honestamente, não somos irmãos, somos namorados de infância e os melhores amigos. Namorados de infância, que invejável. Eu gostaria de ter um também, disse a mulher com um sorriso. Então, com um toque de malícia, ela insistiu. Vocês são tão jovens, estão indo para a escola sozinhos? Onde estão seus pais? Lin Zixin rapidamente puxou Shun Kai dizendo, vamos atrasar, não perca tempo conversando. Na escola, Lin Zixin avisou Shun Qing'an para não responder casualmente a perguntas de estranhos que tentam puxar conversa. Shun Qing'an acenou com a cabeça dizendo que entendeu. Depois da escola, Lin Zixin conduziu Shun Qing'an por uma rota diferente para casa. Mas quando eles passaram por um beco, eles encontraram a mesma mulher de cabelos ruivos daquela manhã. Crianças, vocês finalmente saíram da escola, ela disse com um sorriso.
O coração de Lin Zixin afundou. Mesmo depois de fazer um desvio, ela ainda os havia seguido. A mulher sorriu. Crianças, eu tenho guloseimas deliciosas no meu lugar. Querem vir brincar na casa da irmã mais velha. Desta vez, um homem apareceu atrás dela. Sem dizer uma palavra, ele avançou tentando arrebatá-los. Mas Lin Zixin já havia assumido uma postura de luta. Com um soco poderoso, ele bateu seu punho no peito do homem. O homem foi lançado para trás como uma bala de canhão. A mulher ficou pasma. Impossível. Como uma criança do ensino fundamental poderia mandar um homem adulto voando? Antes que ela pudesse processar, Lin Zixin já havia encurtado a distância e aparecido bem na frente dela. Então, com um golpe forte, ele socou o rosto dela em cheio. Lin Zixin pegou um tijolo e caminhou lentamente em direção aos dois agressores. Sem câmeras por perto, a única maneira de eliminar o risco era acabar com eles, o que ele não queria. Mas se os eventos de hoje vazassem, suas habilidades seriam expostas e seu plano de ficar mais forte em segredo seria arruinado. Mas naquele exato momento, o chão começou a tremer e o rugido de uma besta ecoou no ar. Uma criatura monstruosa apareceu diante deles, um rato mutante gigante. O rato abriu suas mandíbulas enormes e, em uma mordida, arrancou metade do corpo da mulher. Então ele pegou o homem com uma garra mastigando como um lanche. Sem hesitar, Lin Zixin correu em direção a Shun Tingan, colocando aí seus braços antes de correr com toda a sua força. Felizmente, antes que chegassem longe, um ciborgue do governo desceu do céu. A ciborgue feminina voou direto para o gato mutante gigante. Ela parou apenas quando, ao cômodo de sua cabeça enorme, levantando a mão direita, ela começou a carregar sua arma. Com uma explosão aguda, ela lançou uma enxurrada de fumaça anestésica direto na besta. O rato gigante foi atingido com um ataque feroz. Momentos depois, a criatura cambaleou com tonturas a dominando. Aproveitando a chance, Cyborg cortou o pescoço à lâmina, terminando com a vida do monstro de uma vez por todas. De volta para casa, Lin Zixin analisou cuidadosamente a batalha. A Cyborg feminina não era particularmente bem classificada. Ela teve que enfraquecer o rato com tiros tranquilizantes primeiro, depois entrar em combate corpo por 7 minutos antes de finalizá-lo. Ainda assim, o rato mutante gigante não era um oponente fácil. Totalmente crescido, poderia atingir mais de 3 metros com comprimento com um nível biológico de nível normal 5. Lin Zixin refletiu que foi pura sorte um ciborgue ter chegado a tempo ontem. Caso contrário, eles nunca teriam saído vivos. Mas Lin Zixin sabia que a verdadeira força vinha dele mesmo, então ele intensifica ainda mais o treinamento. Agachamentos com peso, sangue mais 2, força muscular da perna mais 2, proficiência em agachamento mais 1. Embora a ameaça de ratos mutantes ainda persistisse, a vida continuou. Em pouco tempo, Lin Zixin e Shun Tingan comemoraram seu 9º aniversário. Depois de fazerem seus desejos, eles trocaram presentes. Lin Zixin deu a Shen Xinga um grampo de cabelo de madeira, algo que ele havia esculpido em uma única noite. Graças à bênção da raiz da sabedoria celestial, o tempo voou e logo eles se formaram na escola primária. Foi por isso que Lin Zixin já havia desbloqueado o título de tirano da escola primária, mas ele estava a apenas um passo de reivindicar o suzerano do ensino PES no fundamental, o que lhe concederia um novo atributo biológico, Lei da Selva. Durante as férias antes do ensino fundamental, determinado a desbloquear o título mais rápido e se fortalecer ainda mais, Lin Zixin treinou com intensidade extrema. 1000 flexões com peso, sangue mais 2000, força muscular do braço mais 2000, força muscular do peito mais 2000, proficiência em flexão mais 1000. Finalmente, no dia anterior ao início das aulas, o nível biológico de Lin Zixin atingiu o nível normal 3. Todos os seus atributos físicos tiveram um aumento enorme. Enquanto isso, ele mantinha os olhos no chamado prodígio de Kyoto. Aos 14 anos, o prodígio de Kyoto já conseguia levantar um núcleo de 2000 quilos com uma mão. Dizia-se que o gigante Eugene multiplicava a força de 4 a 8 vezes. Mesmo na estimativa mais baixa de 4 vezes, isso significava que sua verdadeira força era de apenas cerca de 400 quilos com uma mão. Comparado a isso, Lin Zixin ainda era mais forte. O pensamento despertou um entusiasmo dentro dele. Se ele passasse por fusão genética no futuro, o quão mais forte ele poderia se tornar? Logo, Lin Zixin começou oficialmente sua vida no ensino fundamental. Tendo sido o melhor aluno da cidade na escola primária, ele foi fortemente recrutado pelos diretores de escolas de elite que no final aceitou a oferta da Shanghai Middle School com a condição de que Shun Xinhan pudesse frequentar a mesma escola e até a mesma classe. No dia da matrícula, tanto o diretor quanto o professor da sala o receberam pessoalmente, exortando-o a trazer honra para a escola. Lin Zixin trocou algumas palavras educadas antes de se desculpar. Sua verdadeira razão para escapar era simples. Shanghai Middle possuía instalações esportivas de primeira linha. Antes do início das aulas, ele e Xin Xin já haviam concordado em jogar uma partida de badminton juntos. Mas assim que a partida começou, convidados indesejados apareceram. Um aluno mais velho se adiantou e disse friamente: "Vocês devem ser os novatos. Esta quadra pertence apenas aos veteranos." 2 outros alunos mais velhos zombaram suas expressões obscenas enquanto começavam a assediar Xin Xin. A expressão de Lin Zixin escureceu.
Ei, vocês, saiam de perto dela e não me digam que vocês não conhecem a regra de quem chega primeiro é servido primeiro. Os veteranos zombaram arrogantemente. Que regra? Mesmo que o rei do céu chegasse aqui primeiro, ainda vamos pegar esta quadra hoje. Lin Zexin disse. Não mais do que isso, ele arremessou sua raquete de badminton direto para eles. A peteca rasgou o ar tão rápido que produziu um estrondo sônico. Ela perfurou a raquete do aluno e até um boné em sua cabeça. Os três congelaram de terror, quase se molhando rápido demais. Ele é mesmo humano? Poderia ser um fuzil genético. De jeito nenhum na idade dele. Se aquele tiro tivesse saído por uma polegada, a cabeça do nosso líder teria sido rachada. Imediatamente eles se alinharam, fizeram uma reverência e gaguejaram chefe, estávamos errados antes de fugir em velocidade máxima. Depois disso, a notícia dos incidentes se espalhou pela escola e ninguém mais ousou intimidá-los novamente. Tendo já terminado todo o seu curso do ensino fundamental, Lin Zexin passava a maior parte do tempo de aula lendo livros extracurriculares que realmente lhe interessavam. Após seu treinamento físico noturno, ele entrava online para aprender novas habilidades. Graças à Rota da Sabedoria Celestial, ele aprendeu constantemente fotografia, culinária, direção, natação, sobrevivência na natureza e uma ampla gama de esporte. Para desbloquear o título de suzerão do ensino fundamental o mais rápido possível, Lin Zexin não apenas ficou em primeiro lugar em todas as disciplinas, mas também representou uma escola em competições nacionais de juniores. Ele coletou medalhas de ouro, prata e bronze em matemática, física, química e programação de computadores. A única razão pela qual ele não ficou em primeiro lugar em tudo foi para evitar chamar muita atenção. Um semestre se passou, mas o título ainda não foi desbloqueado. Em vez disso, seu desempenho deslumbrante lhe rendeu um enxame de fangios. Mas Lin Zexin não se importava com isso. Além de dar aulas para Xin Han, seu foco estava totalmente no próximo encontro esportivo escolar. Ele acreditava que, se dominasse o evento, certamente desbloquearia o chefão do ensino fundamental. Desta vez, ele se inscreveu em apenas 3 competições: arremesso de peso, salto em altura e corrida. Essas 3 representavam força, salto vertical e velocidade. Conquistar todos eles significava domínio total do espectro no atletismo. Embora ele deliberadamente se contivesse para evitar suspeitas, garantir o primeiro lugar ainda era fácil. No momento em que ele reivindicou cada medalha, uma onda de poder explodiu dentro dele. Seu desempenho acadêmico e atlético esmagou toda a escola, deixando todos os alunos na sua sombra. Título desbloqueado: Caracarrancuda Chefão do ensino fundamental. Títulos desbloqueados: Caracarrancuda Chefão do jardim de infância, tirano do ensino fundamental, chefão do ensino fundamental. Conquista completa: Caracarrancuda governante de 9 anos de educação obrigatória. Recompensa concedida: atributo biológico. Lei da selva. A lei da selva era uma fonte primordial de vida. Estar acima de todos os seres permite que o usuário devore a essência da vida de outros para impulsionar sua própria evolução. Assim, Lin Zexin saiu da escola. Ele ponderou o que exatamente essa essência da vida realmente significava. Então, de repente, a compreensão o atingiu. Ele se virou para Xun Xingan. Xin Han, posso dar uma olhada na sua presa? Xin Xin assentiu e removeu a presa, colocando-a em sua mão. No segundo seguinte, um aviso do sistema apareceu: Caracarrancuda, você devorou um traço da essência da vida da borboleta abissal. Códex da borboleta abissal, 1%. Quando o progresso atingir 100%, você poderá evoluir e ganhar os atributos ou habilidades da besta. De volta para casa, Lin Zexin imediatamente procurou informações sobre a borboleta abissal, mas não encontrou nada. Parecia que, se ele quisesse entender essa criatura, teria que descobrir a verdade por conta própria. Mais tarde, Lin Zexin puxou outra tanga de sua mochila. Depois de devorá-lo, seu código da borboleta abissal subiu para 2%, apenas 2%. Parece que o osso da besta não tinha muita essência vital restante. Piara desbloqueá-lo totalmente. Eu vou precisar de outra maneira, ele pensou consigo mesmo. Depois disso, para aumentar a intensidade de seu treinamento, ele começou a levar Xin Xin de bicicleta para a escola todos os dias. Um dia, ele foi parado pelo professor Guo do time de artes marciais da escola. Tendo testemunhado o excelente desempenho de Lin Zexin no encontro esportivo, o professor Gel queria recrutá-lo para o time de artes marciais da escola. Sem nem mesmo lhe dar chance de recusar, o professor foi embora imediatamente após estender o convite. Mais tarde, em casa, Lin Zexin casualmente matou um mosquito. A partir disso, ele concluiu que, seja mosquito ou barata, criaturas muito fracas simplesmente não conseguiam ativar a habilidade da lei da selva. Apenas feras mutantes poderosas carregavam essência vital que valesse a pena devorar. Para testar sua teoria, Lin Zexin decidiu visitar um supermercado que vendia carne de besta. No momento em que ele viu o balcão do açougueiro, ele correu para lá sem hesitar. Nervosamente, ele estendeu a mão em direção à carne. No instante em que seus dedos a tocaram, uma onda de essência vital vibrante jorrou em seu corpo. Cerrando os punhos em empolgação, Lin Zexin pensou: eu estava certo afinal. Xin Han, no entanto, olhou para ele como se ele fosse o louco. Zexin, como é a sensação da carne de besta? É realmente diferente da carne normal? Ele não contou a verdade para ela. Em vez disso, ele disse casualmente: não realmente, só parece mais fresco.
Quer tentar tocar você mesma? Xuxin rapidamente acenou com as mãos. Não. Você pode fazer o toque. Lin Zixin riu. Bem, já que estamos aqui, vamos comprar um pouco de carne de besta para levar para casa. As porções da embalagem eram perfeitas. Ele poderia usar a desculpa de comprá-los para tocar e absorver mais essência. Como a carne de besta era notoriamente cara, Lin Zixin optou pela opção mais barata, a lula fantasma. Xin Xin Han franziu a testa preocupada. Zixin, isso é caro demais. Não deveríamos perguntar à tia Ixin primeiro antes de decidir. Lin Zixin deu um tapinha na cabeça dela gentilmente. Eu já conversei com minha mãe e ela até me disse para comprar mais para que sua família possa vir e experimentar também. Na verdade, ele tinha outro motivo para comprar carne. Ele se preocupou que absorver a essência vital pudesse fazer com que ela estragasse instantaneamente e ele queria titá-la. Ele escaneou o código e pagou. 3 Jin totalizando 2.094 yuan. Enquanto ele saía com o pacote, seu coração doía. Isso é tão caro. Quem sabe quando serei capaz de pagar novamente? Naquela altura já passava das 9, então eles foram direto para casa. No caminho de volta, Lin Zixin não resistiu e decidiu experimentar imediatamente. Assim que sua mão tocou a carne da lula fantasma, aviso do sistema apareceu cara carrancuda, você devorou um traço da essência da vida da lula fantasma. Progresso do código, 0,1%. Depois que Lin Zixin fez as contas, ele percebeu que devorar 2 caudas de carne de lula fantasma só aumentava o progresso do código em 0,1%. Por esse cálculo, ele precisaria de um gene completo de 100 para atingir 100%, que custa 998 yuans por gene. Isso significava pelo menos 100 mil yuans. A habilidade da lula fantasma era desaparecer completamente na água. Se ele pudesse desbloquear essa habilidade, então 100 mil yuans valeriam cada moeda. E esta já era a carne de besta mais barata disponível no mercado, então ele tomou sua decisão. Ele tinha que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Aquela quantia era enorme e ele não podia ficar pedindo para sua família. Olhando para trás para a carne, ele notou que mesmo depois de algum tempo, ela não tinha estragado. Claramente, absorver a essência vital não arruinou a qualidade da carne. Encorajado, ele ousadamente absorveu mais da essência da lula fantasma que em apenas momentos. O progresso do código saltou para 3%, mas seu foco escorregou por um segundo e ele quase esbarrou em um transunte. Enquanto ele se desculpava apressadamente, Shu Xinga de repente apontou para frente. Xiao Xun, a professora Strawberry, ela está sendo feita de refém. Adiante, um grupo de policiais gritou: "Vocês estão cercados. Acalmem-se e larguem a arma." O capitão se virou para um policial próximo. "Bem, não atire de forma imprudente. A distância é muito curta." Ele é habilidoso usando a cobertura do refém e se movendo constantemente que um tiroteio perdido poderia matar o refém. O oficial Bin argumentou ansiosamente, mas se prolongarmos isso, o refém estará em perigo. E se tentarmos usar gás sonífero, capitão? O capitão balançou a cabeça firmemente. Não, o gás sonífero é muito óbvio. Se isso irritar antes que faça efeito, ele pode fazer algo extremo. Naquele momento, Lin Zixin se abaixou e pegou uma pedra. Em um piscar de olhos, a pedra passou zunindo pela orelha do oficial Ben. Crack! Atingiu o criminoso em cheio na mão que segurava a faca. Os policiais aproveitaram a abertura e correram para subjugar rapidamente o agressor. Lin Zixin fez um gesto sutil para Xuxin ficar quieta, pretendendo escapar com ela. Mas naquele momento o capitão gritou: "Pare aí mesmo, estudante. Foi você quem jogou aquela pedra." Lin Zixin acenou com as mãos freneticamente e não fui eu. Lin Zixin rapidamente puxou Xuxin indo para longe. O capitão murmurou confuso: "Estranho, porque ele não admite. Atos de bravura vêm com uma recompensa em dinheiro, sabe?" No momento em que Lin Zixin ouviu a palavra recompensa, ele congelou em seus passos. Então, com uma velocidade ainda maior, e correu de volta. Coçando a cabeça, ele disse: "Oh, sim, eu me lembro agora. A pedra era minha." O capitão suspirou. "Garoto, venha comigo para preencher um relatório que eu vou te ajudar a reivindicar a recompensa." Depois de informar suas famílias, Lin Zixin e Xun Xinga se prepararam para ir à delegacia. Ele estacionou sua bicicleta em um parque, trancou-a e estava pronto para ir junto para coletar o primeiro pagamento de sua persona de herói. Mas então o desastre aconteceu. O corpo do criminoso subjugado de repente se contorceu, se transformando em um rato gigante diante dos olhos de todos. "Droga! Ele é um cultista", um policial gritou. "Ele está mostrando sintomas de mutação. Ele está se transformando em um rato gigante." A besta mutante avançou, prendendo uma policial no chão. O capitão gritou em seus comunicadores: "Quartel-general, este é o parque da estrada oeste de Janbei." Um rato gigante apareceu. Avaliação preliminar: um cultista fundido com genes de rei rato. Não podemos conter, solicitando reforços imediatos. Enquanto isso, os agentes de segurança já haviam sacado suas armas e aberto fogo. Lin Zixin agarrou a professora Strawberry com um braço e Xun Qinghan com o outro, correndo o mais rápido que podia.
Eles não tinham ido longe quando um ciborgue sobrevoou. Lin Zixin congelou no lugar e olhou para cima a tempo de ver a ciborgue feminina bater suas botas em cheio no rosto do rato, jogando para trás vários metros em um instante. Ela então abriu o revestimento de ferro em seu peito, carregando seu canhão laser. No momento seguinte, 2 feixes de luz violeta foram lançados. No instante em que atingiram, a carne do rato começou a se desintegrar. Finalmente, seu corpo inteiro desmoronou em cinzas. Lin Zexin ficou atordoado, então este é o verdadeiro poder de um ciborgue. Incrível. Depois, ele começou a empurrar sua bicicleta para sair, mas para sua surpresa, ele notou que o pedaço de carne de besta do qual ele havia absorvido a essência vital já havia estragado. Ele percebeu então que absorver a essência vital realmente causava deterioração da carne apenas com um ponto de atraso para explicá-la. Ele teria que inventar uma desculpa, melhor depender dos cultistas. Furioso, Lin Zixin atirou a carne da besta no chão. Droga, culpa daquele cultista. O ataque do ciborgue foi muito forte, queimou a carne e a estragou. Xu Jing'an rapidamente o confortou. Está tudo bem, Shao Kun? O importante é que estamos seguros. Originalmente, eles planejaram ir direto para casa, mas a pedido do capitão, eles embarcaram em um carro de polícia para retornar à delegacia para prestar depoimentos. Para a surpresa de Lin Zexin, o corpo do cultista também foi carregado no veículo. Embora reduzido a uma pilha de restos carbonizados, o fedor ainda era avassalador. De repente, um pensamento o atingiu. Se as presas da besta ainda continham essência vital, então esse cadáver também não teria um pouco. Será que ele poderia devorar o gene do Rei Rato? Agindo nesse pensamento, ele estendeu lentamente a mão em direção aos restos. No momento em que a ponta dos dedos roçou as cinzas, um aviso do sistema apareceu. Você devorou um traço da essência vital do rato gigante. Progresso no códice do rato gigante, 5%. Lin Zexin ficou chocada. Tanto assim, é verdade mesmo? O frescor determina quanto a essência vital pode ser absorvida. Depois de terminar, ele se espreguiçou preguiçosamente, disfarçando o ato para que o oficial Bin não notasse seu comportamento suspeito. Logo depois, Lin Zexin chegou ao escritório da equipe de segurança. O capitão lhe disse: já enviei seu pedido de recompensa pela bravura, mas me diga honestamente, àquela distância e com pouca luz, como um estudante do ensino fundamental, como você conseguiu acertar a mão do cultista com tanta precisão com uma pedra? Lin Zexin respondeu: talvez porque eu tenha treinado muito minha mão direita. O capitão caiu em um longo e pesado silêncio. Naquele momento, as portas se abriram e Xu Xing'an entrou com os pais de Lin Zixin. Sua mãe correu para frente e o abraçou apertado. Shao Chun, você tá bem? Você me deu um susto de morte. Lin Zixin rapidamente a confortou. Não se preocupe, mãe. Eu tô bem. Está vendo? Eu até ganhei uma recompensa pela bravura, mas sua mãe segurou sua mão firmemente. Xu Chun, né, também. Da próxima vez que você enfrentar perigo, você se esconderá em algum lugar seguro primeiro. Tudo que eu quero é que você cresça são e salvo. Segurando a mão dela, Lin Zixin respondeu solenemente: mãe, não se preocupe, eu prometo. Eu sempre vou me proteger primeiro. Enquanto Lin Zexin saía do escritório de segurança, ele ouviu oficiais conversando. O culto ao Deus Rato está ficando mais usado. Eles se infiltraram em universidades agora, visando estudantes que não se qualificam para a fusão de genes. O que foi morto hoje à noite era um estudante de artes liberais da Universidade de Guangzhou que havia sido atraído por eles. Droga! Precisamos eliminar esses traidores completamente. Lin Zixin pensou consigo mesmo: isso é apenas tratar os sintomas, não a causa raiz que realmente acaba com isso. O chamado Rei Rato tem que ser eliminado. Caminhando pela rua, ele pegou seu telefone para procurar informações sobre o culto ao Deus Rato. Ele descobriu que sua base de operações estava localizada bem na cidade de Xangai. A maioria dos membros eram párias sociais e sua atividade cresceu de forma alarmante com frequência este ano. Uma teoria repentina cruzou sua mente. Será que o Rei Rato está tentando evoluir para uma criatura de nível superior? E é por isso que ele tem seus seguidores reunindo grandes quantidades de recursos. O Rei Rato já desenvolveu verdadeira inteligência. Um momento depois, ao passar por uma rua lateral, Lin Zexin avistou um rato maior que um gato. Seu pulso acelerou. Isso também poderia estar conectado ao Rei Rato? Ele balançou a cabeça. Esquece, isto é o sul. Ratos sendo tão grandes quanto gatos não é incomum. Naquele momento, Lin Zixin notou que Xu Xing'an estava estranhamente quieta. Sua mente correu. Será que está acontecendo de novo? Sempre que ela estava nervosa ou pega em uma situação repentina, ela perdia o controle como quando era criança. No entanto, Lin Zixin não conseguia se livrar da sensação de que essa condição poderia realmente estar ligada a algum tipo de potencial oculto. De volta para casa, sua mãe rasgou o quê? A carne sumiu. Lin Zexin explicou rapidamente: as coisas ficaram muito agitadas na época que eu não consegui segurá-la. Devo tê-la derrubado. Sua mãe suspirou, finalmente aceitando. Esqueça contanto que você esteja seguro. Isso é tudo que importa. A carne pode ser substituída. Lin Zixin exalou aliviado pensando: bom, ela acreditou.
Mas no segundo seguinte, seu pai disse sem problemas: eu vou voltar para a cena agora mesmo. Talvez eu ainda consiga encontrá-la. Lin Zexin correu para impedi-lo. Pai, é muito perigoso. As coisas não estão resolvidas lá ainda e mesmo que você encontrasse a carne, ela já estaria estragada. Não arrisque sua vida por isso. Seu pai estreitou os olhos. E como exatamente você sabe que está estragada? Lin Zexin gaguejou. Enquanto isso, o capitão de segurança ainda estava se perguntando como um estudante do ensino fundamental poderia lançar uma pedra com tanta força. Naquele momento, ele ouviu os gritos agudos de um rato por perto. Seguindo o som, ele avistou um rato enorme superdimensionado. No instante seguinte, o rato avançou diretamente para ele. O capitão abriu fogo rapidamente. Momentos depois, o guincho parou abruptamente, o rato explodindo em uma nuvem de sangue e névoa. No dia seguinte, na aula, Lin Zexin mais uma vez se viu perdido em pensamentos. Comparado com o Homem-Rato e a ciborgue da noite passada, ele ainda estava fraco demais e precisava de dinheiro rápido para maximizar o progresso do Códice das Lulas Fantasma, mas as bolsas de estudo das competições eram muito lentas. Ele pensou brevemente em se tornar um influenciador de estudos ou fazer transmissões ao vivo para vender cursos tutoriais, mas rapidamente descartou a ideia, era chamativo e dava muita exposição. Não, minha abordagem está errada. Nesse mundo, lutadores com fusão genética e ciborgues estavam por toda parte. O treinamento em artes marciais era claramente mais valorizado do que a área acadêmica e o prêmio em dinheiro dos torneios de artes marciais era muito maior do que o dos concursos acadêmicos. Lin Zexin cerrou o punho. Este é o caminho certo, hora de agir. Dentro da academia, o professor Gu bebia água de sua garrafa. Lin Zexin se aproximou e o cumprimentou. Olá, professor Gu. Os olhos do professor Gu brilharam de entusiasmo. Zexin, você está aqui para entrar diretamente ou apenas para saber mais sobre a equipe de artes marciais primeiro? Lin Zexin perguntou baixinho. Se eu entrar, terei a chance de competir nos torneios de artes marciais da cidade. Eles pagam bem? O professor Gu sorriu orgulhosamente. Claro, você terá uma chance e o prêmio em dinheiro não é pequeno. Cada prêmio vale dezenas de milhares. Ouvindo isso, Lin Zexin imediatamente agarrou sua mão. Professor, por favor, você deve me deixar entrar na equipe de artes marciais. O professor Gu então acenou para que todos os membros da equipe se reunissem. Cada um deles fez uma breve autoapresentação. Lin Zexin acenou com a cabeça e os cumprimentou em troca. Como ele nunca havia treinado formalmente antes, o professor Gu pessoalmente demonstrou uma série de socos e chutes básicos. Depois de terminar a rotina, o professor Gu enxugou suor da testa e olhou para ele. Não deixe que os movimentos simples te enganem, mesmo são mais difíceis do que parecem. Até mesmo Shao Li, o aluno mais rápido da equipe, precisou de uma semana inteira para dominá-los. Lin Zexin então começou seu treinamento com a bênção da raiz celestial da sabedoria. Cada movimento que o professor Gu havia mostrado já estava perfeitamente gravado em sua mente. Sem esforço, ele replicou a rotina de socos. Alerta do sistema, você está praticando técnica de punho. Vitalidade mais 1, força do braço mais 1, agilidade mão mais 1, proficiência em punho mais 1. Em seguida, ele passou para os exercícios de chute. Alerta do sistema, você está praticando técnica de chute. Vitalidade mais 1, força da perna mais 1, agilidade da perna mais 1, proficiência em chute mais 1. O professor Gu ficou completamente atordoado, impossível, absolutamente impossível. Seus companheiros de equipe ficaram igualmente chocados. Como alguém pode dominar isso depois de ver apenas uma vez? Nos olhos do professor Gu, Lin Zexin era nada menos que um prodígio das artes marciais que surge uma vez em cada geração. Naquela noite, sua mãe o chamou para jantar. Lin Zexin correu com sua tigela. Mãe, o que tem para o jantar hoje à noite? Com um sorriso orgulhoso, sua mãe respondeu, claro, é a lula fantasma que você tanto deseja. Um prato repleto de cor, aroma e sabor foi colocado na mesa. Lin Zexin inalou profundamente. Isso cheira incrivelmente bem. Sem hesitar, ele deu uma mordida. Alerta do sistema, se devorou um traço da essência vital da lula fantasmas. Progresso do códice da lula fantasma 3001%. Ele congelou. Espere. Como também funciona? Se eu soubesse, não teria me incomodado em tocá-la naquela época. Naquele momento, um noticiário iluminou a TV. Uma garota genial choca a nação. Com apenas 14 anos, ela se fundiu com sucesso ao coração da energia, tornando-se a ciborgue mais jovem da história. As filmagens a mostravam ativando seu núcleo, levantando um SUV de 2.000 kg com uma mão correndo 100 metros em apenas 3 segundos e saltando 8 direto para o ar. Lin Zexin ponderou. O prodígio de Kyoto do passado, esta garota genial de hoje entre guerreiros com fusão genética e ciborgues, quem realmente está no topo? O próximo noticiário seguiu. Notícia trágica. O capitão de segurança, Ri Xunshan, foi morto ontem à noite às 11 p.m. em seu escritório. As filmagens de vigilância mostram que ele foi devorado por um rato gigante que havia se infiltrado na divisão de segurança.
A expressão de Lin Zixin escureceu. Poderia ser o mesmo tipo de rato gigante da noite passada. A urgência de se fortalecer cresceu mais forte em seu peito. Após um treinamento mais intensivo, seu tempo de corrida de 100 metros caiu para 4,6 segundos. Seu salto vertical atingiu 5,50 metros e ele agora podia levantar quase 1 milhões com uma mão. Sua prática de artes marciais também não foi negligenciada. Ele estava determinado a aumentar seu poder rapidamente e se preparar para os torneios de artes marciais. Na manhã seguinte, Lin Zixin foi para a academia para continuar aprendendo novas técnicas e treinando. Por curiosidade, Xun Qinghan decidiu acompanhá-lo. Naquele momento, uma garota do último ano apareceu de repente na frente dele. Zixin Jr., você ainda não tomou café da manhã, certo? Eu trouxe um pouco de leite para você. É leite fresco. Lin Zixin puxou Xin junto e disse firmemente: não, obrigado. Agradeço a lembrança. Infelizmente, essa cena foi testemunhada pelo famoso veterano Sinks. Seu rosto se contorceu de raiva. Droga, já não bastasse ele ter roubado meu campeonato nos jogos escolares. Agora ele ousa rejeitar o presente da minha deusa. Ele se colocou na frente de Lin Zexin, estalando onde estão seus modos. Você poderia ter aceitado e passado para outra pessoa. Como eu, por que se esforçar para ferir os sentimentos dela? Lin Zexin respondeu secamente. Isso não seria ainda mais rude. O veterano Cindy ficou ainda mais furioso. Já então beba. Se você não beber, tá desrespeitando ela. Desrespeito ao cúmulo da grosseria? Finalmente, ele lançou um desafio. Lin Zexin, você ousa lutar comigo. Se eu perder, calarei a boca para sempre, mas se eu ganhar, você bebe todo o leite? Naquele momento, um prompto sistema exibiu a conquista de cara feia desbloqueada. Cenários competitivos informais eliminem 1.000 oponentes diferentes pelos meios mais primários. Recompensa, traço biológico, sobrevivência do mais apto, progresso atual 0000. Lin Zexin riu, conseguindo o final depois de esperar tanto tempo. A quarta missão de conquista finalmente chegou. Lin Zexin olhou para o veterano Sims e assentiu. Descobri. Vamos lutar. A notícia se espalhou pela escola como um incêndio. Os alunos sussurravam animados. Você ouviu? Lin Zexin vai duelar com o veterano de ginásio. Vamos deixar. Logo, toda a equipe de artes marciais se reuniu, circulando Lin Zixin e o veterano Sims no meio da arena. Mais colegas de classe chegaram para torcer. Junior Zixin, estaremos torcendo por você. Dê uma lição nele. Vai, Junior Zixin. Vou tirar toneladas de fotos incríveis suas em ação. Ouvindo o apoio direcionado a Lin Zexin, o veterano Sims franziu a testa interiormente. T.E.T.A. Todos eles pensam que eu vou perder. Tô apenas atacando enquanto esse tal prodígio ainda não se desenvolveu totalmente. É melhor esmagá-lo agora ou em outro mês. O talento estranho não me dará chance de me exibir. Vendo seus oponentes ainda perdidos em devaneios, Lin Zexin interrompeu bruscamente. Ei, tem um jantar esperando em casa. Podemos fazer isso rápido. Tudo bem, eu vou te conceder isso. O veterano Sims respondeu com confiança arrogante. O professor Guo levantou a mão. Lembre-se, amizade primeiro, sparring depois. Começar. Mas naquele momento, o veterano Sims de repente gritou, espere. Inflando-se, ele declarou, você só está na equipe há um mês enquanto eu treinei quase 2 anos. Para ser justo, vou deixar você ter 3 movimentos primeiro. Antes mesmo de terminar de falar, Lin já faria o corrido até ele. Tudo bem, eu vou te conceder isso. Lin Zexin disse e deu um único soco. O veterano Sims caiu no chão instantaneamente. Bolhas de telefone saíram de sua boca enquanto ele estava estendido, incapaz de se mover. O professor ficou boquiaberto. O que é? Apenas um soco. Os alunos assistindo ficaram igualmente pasmos. De jeito nenhum. Você tá falando sério. É isso. Já acabou. Das laterais, Xun Qinghan acenou com os braços. Ele ganhou. Zixin ganhou. 2 garotas do último ano pularam de excitação. Tão legal. Junior Zixin, pronto sistema barra invertida. Você derrotou a chegada, capturando com sucesso a admiração feminina. Prioridade, seleção de parceiro concedida. Progresso atual 1/1 Zmin. Lin Zexin pensou consigo mesmo, ainda faltam 999 rivais para eliminar antes de desbloquear a sobrevivência do mais apto. Ele se virou para os irmãos mais velhos próximos. E vocês? Querem aproveitar esta chance para lutar comigo também? Com suas palavras, os veteranos enrijeceram instantaneamente. Em segundos, eles procuraram desculpas e se foram. A essa altura, o veterano Sim já estava de pé gritando furiosamente. Eu não aceito isso. Você me pegou desprevenido. Se formos de novo, vou te esmagar com certeza. O professor interromperá friamente. Jinkai, você perdeu. Aceite isso. Se aquele soco foi apenas sorte ou força verdadeira, saberemos em breve. Shelly, você testa. Shelly, avance. O possível fugitivo estremeceu de medo quando seu nome foi chamado. Shelly se preparou em frente a Lin Zexin, forçando um sorriso irônico. Desculpa,
Júnior, só não acerte o rosto, beleza? 10 minutos depois, o chão estava cheio de veteranos caídos. Para evitar parecer ultrajante demais, Lin Zixin trocou deliberadamente alguns runs antes de derrubar cada um, mas o sistema registrou apenas a vitória sobre Zhang Kai. Os outros veteranos, embora derrotados, não contavam para sua contagem, então o sparring não funciona. Tem que ser uma derrota oficial. Naquele momento, o professor Gu bateu forte em seu ombro, seu rosto brilhando de entusiasmo. Um gênio. Zexin, você é realmente gênio. Você está no time de artes marciais há pouco mais de um mês e já é nosso as. O torneio distrital de artes marciais deste ano, nós da Shanghai Middle School vamos esmagar a competição e ficar em primeiro lugar. Os olhos de Lin Zixin se iluminaram. É isso, o torneio de artes marciais. Se eu ganhar partidas lá, cada vitória deve impulsionar o progresso da minha conquista. Naquele momento, o veterano Cindy gritou repentinamente para Lin Zexin. Lin Zexin, eu Zhang Kai, admito minha derrota. De agora em diante, mesmo que você sentasse na minha cabeça e fizesse cocô, eu ainda não ousaria reclamar. Todos ao redor recuaram com desgosto com suas palavras. Antes que ele pudesse terminar, a multidão se dispersou como o vento. Nos dias que seguiram, Shu Xinjin também começou a treinar com Lin Zixin, determinado a se qualificar para a aula de artes marciais. Depois de uma corrida de 3.000 metros, ele a fez praticar técnicas de artes marciais por 1 hora para refinar seus socos e chutes. Então ele a fez fazer abdominais e flexões para construir força bruta e resistência corporal. Cada sessão terminava com ele ajudando-o a alongar e massagear seus músculos para a recuperação. Enquanto isso, Lin Zixin se esforçou ainda mais dobrando seu próprio regime. Para desbloquear o traço de sobrevivência do mais apto o mais rápido possível, ele estava disposto a arriscar tudo. O tempo voou e, após um mês de preparação implacável, o dia do torneio de artes marciais finalmente chegou dentro do ginásio da cidade. Todos os assentos na arena já estavam lotados. Na área de descanso do jogador, o técnico olhou para a lista e suspirou. Nosso Shanghai Haigin tem muita sorte. Empatamos com o time mais forte, o número 1 de Shanghai. O rosto de Xiao Li escureceu. O número 1 tem um velocista que pode quebrar 9 segundos nos 100 metros este ano. Estamos condenados a sermos esmagados, mas Lin Zixin deu um passo à frente. Treinador, eu quero ir primeiro. Tudo bem então, você fará a primeira partida. Treinador Gu concordou. Lin Zixin entrou em campo e começou a se aquecer enquanto o técnico Gi e Shen Qingan o animavam por trás. De repente, um pé bateu na frente dele. Seu oponente apareceu, um cara musculoso pairando sobre ele. Ele zombou. Então você é o garoto do Shanghai High. Eu vi seu nome na lista, apenas um aluno do primeiro ano do ensino fundamental, mas você chegou à Liga das 8 escolas. Impressionante, você tem talento. Mas este não é um lugar para um baixinho que nem atinge 1,70 ainda. Flexionando seus músculos protuberantes, o homem sorriu friamente. Em um momento mostrarei o que significa enfrentar um poder esmagador em puro tamanho. Com o comando do árbitro, a partida começou oficialmente. O lutador musculoso avançou sobre Lin Zixin como um touro furioso. Ele desferiu um soco pesado, mas Lin Zixin se esquivou com facilidade. No instante seguinte, a palma da mão de Lin Zixin bateu contra o peito de seu oponente. O homem musculoso foi arremessado de seus pés, lançado dezenas de metros antes de cair no chão. O árbitro atordoado declarou imediatamente vencedor Lin Zixin. Da lateral, Shun Xinan torceu alto. Xiao Shun, você é incrível. Seus companheiros de equipe entraram em erupção e empolgação. Zixin é uma fera. Aquele cabeça de músculo realmente fez jus ao seu nome. Zero agilidade alguma. O técnico do lutador derrotado latiu furiosamente. Jogo de pés, jogo de pés. Quantas vezes eu te disse? No palco você não pode simplesmente atacar em linha reta. Você precisa de jogo de pés, porque você nunca escuta. O sistema solicitou um som. Você derrotou com sucesso um oponente. Pontos de classificação aumentaram. Eliminações totais, 20.000. Ao ouvir isso, o coração de Lin Zixin se encheu de emoção. Exatamente como ele esperava, cada vitória nesta competição brutal impulsionava sua missão de conquista. O técnico do número 1 de Xangai gritou friamente: Shen Feng, você é o próximo. Acabe com esse pirralho do primeiro o mais rápido possível, entendeu? Sun Feng subiu ao palco e imediatamente assumiu sua posição de luta. Assim que o árbitro sinalizou o início, ele avançou com velocidade explosiva, lançando um chute voador direto em Lin Zixin. Lin Zixin permaneceu calmo. Ele se abaixou para evitar o chute, e em seguida desferiu um poderoso golpe de palma na cintura de seu oponente. Shun Feng, assim como o fortão antes dele, foi arremessado para longe e lançado a dezenas de metros de distância. Ele caiu fora do ringue em um monte lamentável. A equipe correu com uma maca gritando: rápido, levem-no para o hospital. Parece que ele bateu a cabeça. A plateia entrou em caos. Que diabos? A sorte desses caras de Xangai é insana. Um oponente fugiu do ringue. Agora esse cara é arremessado para longe. Ele é um maldito filho da fortuna. Bobagem. Deve ser uma luta arranjada. Reembolsem nosso dinheiro. Mas o técnico do número 1 de Xangai viu claramente. Sua expressão ficou sombria. Isso não é sorte, é força.
Ele deu suas ordens solenemente. Gao Fei, você é o próximo. Concentre-se na defesa e não ataque imprudentemente. Você absolutamente não pode perder. Gao Fei respondeu com total confiança. Não se preocupe, treinador. Eu vou ganhar esta. Internamente, ele pensou. O corpo de Lin Zixi não é tão forte. Ele é apenas ágil e sabe como explorar aberturas. É por isso que suas vitórias pareceram fáceis. Mas eu consigo correr 100 metros em menos de 9 segundos. E que tal mais experiência de combate também? Contanto que eu fique sério, não há como eu perder. A multidão explodiu no momento em que Gao Fei entrou no palco. Esse é Gao Fei do número 1. Dizem que ele consegue correr os 100 metros em menos de 9 segundos. Surreal. E ele ainda está no ensino fundamental. O pai dele é um guerreiro fundido com genes. Então é claro, seu corpo está muito além do normal. Comparar ele, aquele calouro de Xangai, aí não tem chance. Quando Gao Fei amadurecer, o número 1 dominará com certeza. O árbitro levantou a mão e gritou, comecem. No entanto, Gao Fei pareceu esquecer o aviso de seu treinador. Com uma forte pisada, ele avançou lançando o primeiro ataque. Em um borrão de velocidade, ele desencadeou um combo devastador, água corrente, punho quebrando rocha. Da lateral, o técnico rugiu furiosamente. Gao Fei, o que você está fazendo? Eu disse para você se concentrar na defesa, porque você está atacando. Gao Fei zombou orgulhosamente. Defesa, eu sou um gênio. Eu não preciso disso. Enquanto isso, Lin Zixi, desviando de cada golpe, achou a técnica um tanto intrigante e decidiu observar e aprender com ela. Mas logo, Gao Fei percebeu que nenhum soco havia acertado enquanto ele próprio já estava ovegando pesadamente. Como você está desviando de tudo? Isso não faz sentido. Ele gritou em descrença. Lin Zixi, com a respiração estável, respondeu levemente. Tem mais algum golpe? Traga todos eles. Provocado, Gao Fei atacou novamente com os punhos brilhando como uma tempestade na frente dos olhos de Lin Zixi. Lin Zixi pensou calmamente. Ainda é a mesma técnica. Eu já aprendi. Não há sentido em prolongar isso. Com isso, ele levantou a perna e mandou Gao Fei voando com um único chute. O público ficou boquiaberto, com os queixos caindo em uníssono. O técnico Gu e os outros, no entanto, explodiram em excitação. Incrível. Xiaoxian imparável. Uma varredura de 1 contra 3. Essa vitória parece boa demais. Os seguintes oponentes eram muito mais fracos. Cada um desabou com apenas um soco de Lin Zixi. Em pouco tempo, todos os 5 membros do número 1 de Xangai foram derrotados por ele. Nos 2 dias seguintes, ele esmagou sozinho mais 2 escolas. Finalmente, ele liderou o Shanghai High para conquistar o campeonato da Liga das 8 Escolas. No final do torneio, a contagem do sistema dele mostrava eliminações totais de 60 Yanmin. Para completar a conquista de sobrevivência do mais forte, ele ainda tinha que derrotar mais 984 oponentes, algo que poderia levar anos. Embora a missão não pudesse ser finalizada tão cedo, ele não esperava que o treinador Gu lhe concedesse a maior parte do prêmio em dinheiro, uns impressionantes 20 mint. Lin Zixi agora tinha cerca de 30 mil Yuan em mãos, mas esse dinheiro desapareceu rapidamente, gasto em uma montanha de lula. Devorando 30 caixas de carne de lula sombra fantasma de uma vez, ele impulsionou o progresso do seu bestiário para a lula sombra fantasma para 33%. No seu segundo ano, Lin Zixi rompeu do nível normal 3 para o nível normal 4. Ele agora podia levantar 1,90 kg com uma mão, saltar 5,65 metros para cima e correr centros em apenas 4,49 segundos. O tempo voou e tanto ele quanto Xinxinga se formaram com sucesso na divisão júnior da Xinghai Middle. Logo depois, os resultados dos exames de admissão no ensino médio foram divulgados. Lin Zixi dominou todo o distrito, classificando-se em primeiro lugar tanto em acadêmicos quanto em artes marciais. Xinxinga se destacou também em acadêmicos, mas sua pontuação em artes marciais ficou abaixo do limite para a classe da elite marcial de Senhai. Triste com a ideia de não poder frequentar o mesmo ensino médio que ele, Xinxin abaixou a cabeça. Lin Zixi ainda confortou dizendo: o diretor da Shanghai High está vindo para minha casa para conversar. Por que você não vem comigo? Xujin murmurou suavemente: o diretor está obviamente vindo para te recrutar para a classe de elite marcial. Isso não tem nada a ver comigo. Porque eu deveria ir? Lin Zixi segurou a mão dela firmemente e disse com certeza: não se preocupe. Minha única condição para permanecer em Shanghai High é esta. Minha colega de carteira deve ser você.